Olá, boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar através do programa Mensagem de Esperança. Este mês temos o tema Comunhão e eu creio que nesta noite o Senhor falará mais um pouquinho da porção dele ao seu coração. Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus. Ao momento de meditação na palavra do Senhor, eu quero convidar você para uma leitura bíblica. João 16, primeiro o 32. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Capítulo 17, 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Amém? Glória a Deus. Nós iniciamos essa série de mensagens falando sobre comunhão há 2 domingos atrás. E se você estava aqui, você vai recordar. Se você não estava, eu vou informar você. Nós iniciamos falando sobre um tema, criados para relacionamentos. Deus, ao criar o homem, colocou no jardim do Éden, num ambiente de pureza, chamado de paraíso. Havia uma comunhão e uma amizade, e um relacionamento muito profundo e muito santo entre Deus e o homem que Ele criara. Porém, a visão de Deus é que esse relacionamento do homem somente com Ele, Deus, somente o homem e o Pai, o Deus Criador, Deus entende que isso era solidão. E a palavra que Deus diz não é bom que o homem esteja só. A pergunta que nós fazemos no texto é, como assim só? Ele está contigo. Mas Deus, a visão de Deus é que relacionamento só com Ele define como uma solidão. Deus cria então um ser semelhante, na mesma categoria, na mesma classe, uma outra pessoa, e Ele cria a mulher. E o ambiente de comunhão deles, daquele primeiro casal, era um ambiente de perfeição, de plena unidade. Era uma unidade tão grande que eles tinham o mesmo nome. Gênesis 5:1 fala que Deus os criou, macho e fêmea os criou e os chamou Adão. O nome Eva acontece somente depois da queda. Esse homem peca contra Deus, essa comunhão quebra primeiramente com Deus, ele quebra a sua comunhão com Deus, o relacionamento deles também começa a ter as suas arestas. O homem que Deus criou, na primeira oportunidade, na primeira crise que eles têm, ele já culpa a mulher pela falha que ele teve, e já começa uma questão de culpa, de passar a culpa um para o outro. Os 2 filhos deles, no primeiro culto que eles realizam, por um ato de Deus não aceitar a oferta de um deles, ele já fica muito bravo, fica irado, e arma uma emboscada e assassina seu irmão. Desde então, os relacionamentos entre homem e Deus, o relacionamento entre as pessoas, vem sido manchado e vem sido muito difícil. Mas aí vem Jesus, e esse é o tema que nós estamos falando hoje. Jesus restaura a comunhão. Jesus é aquele que veio para restaurar essa plena comunhão, essa comunhão perfeita entre Deus e o homem e também entre nós. E aí eu convidaria você rapidamente a gente fazer uma passagem, um passeio pelo Evangelho de João. O Evangelho de João começa lá no primeiro capítulo com um dizer assim, no princípio, ou no começo de tudo, era a palavra, essa palavra é Jesus,
essa palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, essa palavra se fez carne e habitou aqui entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de bondade. E essa palavra, Jesus, se humaniza e começa a desenvolver relacionamentos, e começa a andar com as pessoas. Ele habita entre nós. Ele ali, Jesus, humanizado, porém sendo Deus, era o Deus Filho, ele começa a manifestar qual era o tipo de relacionamento que Deus queria ter com a gente. E ele começa a andar com as pessoas. Eu entendo que Jesus desenvolveu relacionamentos que pode ser configurado em pelo menos 5 níveis, ou 5 esferas desse relacionamento de Jesus. Jesus tinha um primeiro tipo de relacionamento, que era o relacionamento com as multidões, com todas as pessoas. Ele falava para essas pessoas, ele sentava e ensinava as pessoas, ele se importava com as pessoas. Mas entre essas pessoas tinha gente que ia lá só para criticá-lo, tinha gente que ia lá para acusá-lo, para ver se ele tinha alguma falha e apontar as suas falhas. No meio dessa gente, tinha gente que só o seguia porque queria ver os milagres, ou receber os milagres. Tinha até um pessoal que estava ali com ele, e se relacionava com ele, porque acontecia até dele multiplicar os pães, e aí eles comiam, até se fartar. Então, eram várias espécies, nesse relacionamento geral de Jesus com as multidões, muitas pessoas. Jesus tinha um outro grupo de relacionamento, que era aqueles que creram nele, aqueles que acreditaram nele. Estavam entre as pessoas, eram muitas pessoas. Esse grupo provavelmente foi aquele grupo que na sua ressurreição foram testemunhas ocular dele ressuscitado. O livro de Atos nos informa que ele apareceu a cerca de 500 irmãos. Era um grupo que seguia Jesus. Eles não tinham uma missão específica, era composto por homens e mulheres que seguiam a Jesus e tinham um tipo de relacionamento com Jesus. Ele tinha um outro grupo, um terceiro grupo de relacionamento, formado por 70 pessoas. Essas 70 pessoas foram pessoas que ele enviou em missão. E eles foram pregar e anunciar o reino de Deus, eles fizeram curas, milagres, eles expulsaram os demônios, eles pregaram o reino de Deus. Jesus deu algumas instruções para eles voltaram trazendo os resultados da missão deles. Mas Jesus ainda tinha um nível de relacionamento com os 12 homens que ele escolheu e que andavam com ele o tempo todo, que estavam com ele, comiam com ele, onde ele viajava, esses homens estavam com ele, iam nas viagens no barco com Jesus, conheciam Jesus de uma forma muito mais íntima, muito mais próxima. A esses homens, esses 12, ele chamou de apóstolos, ou aquele que foi enviado em missão. Jesus os nomeou, falou coisas importantes para eles. Muitas vezes ele falava coisa com as multidões, em parábola, em forma de histórias, ninguém entendia direito, aí ele chamava os 12 à parte e dizia assim, olha, o que eu quis dizer lá foi isso. Eles não podiam entender, mas eu estou falando com vocês. Mas aí Jesus tinha um outro grupo de relacionamento muito mais íntimo, que era Pedro, Tiago e João. Esses 3, eles desfrutaram de momentos de muita intimidade de Jesus, seja de alegria, seja de agonia e de sofrimento. Por exemplo, Jesus os chamou, Pedro, Tiago e João, e subiu a um monte, e ali houve um fato inusitado, um fato glorioso, quando ele se transfigurou, isso é, o seu corpo como que ficou invisível ou transparente, e através do corpo de Jesus, foi possível ter uma visão dos céus, e Jesus era o próprio céu. E aqueles 3 homens viram algo extraordinário. Eles viram como se Jesus estivesse na sua glória. Eles tiveram uma visão de tudo aquilo que eram falado para eles como homens judeus que ele era, como Moisés e Elias se manifestando, e eles percebendo essas figuras importantes. Eles ficaram gloriosos, ficaram espantados, ficaram maravilhados com aquela visão, e muito felizes. Mas eles também viveram momentos de agonia de Jesus, quando Jesus, antes da sua morte, foi para o Getsêmani,
E a Bíblia diz que ele orava intensamente com agonia, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue, e Jesus chamou esses três, Pedro, Tiago e João, para estar mais próximos dele. Jesus tinha esse nível. E se a gente for contar ainda, e se puder exagerar ou forçar mais ainda, nós diríamos que ele tinha João, chamado o apóstolo amado, e o João tinha um nível de intimidade tão grande com Jesus, que ele chegava a deitar no peito de Jesus, reclinar-se no peito de Jesus. Ele estava sempre próximo de Jesus. Isso não significa que essas pessoas eram pessoas perfeitas. E os graus de relacionamento de Jesus com essas pessoas, não é porque uns eram melhores do que o outro, não. Na turminha dos 12, estava o seu Judas, aquele que o traiu. Entre os três, estava o Pedro, que o negou e disse que não conhecia ele. Estava o João, que num determinado momento falou: Jesus, se o senhor quiser, eu tenho uma carta na manga aqui, porque tinha um pessoal que não quis receber eles lá na aldeia deles, e aí ele falou: se você quiser, eu vou ali, eu faço uma oração, e desce fogo do céu aqui e consome esse pessoal aí, igual Elias. E o Elias nem fez isso, o Elias só desceu o fogo do céu sobre o altar. Ele queria, igual fez Elias. É que Jesus era muito bom, né, gente? Se fosse eu, por exemplo, não sou tão bom, nem um pouco bom, eu ia dizer: tá legal, faz, quero ver. Puxava um banquinho e sentava. Vai lá, João. E zoava ele igual o Elias zoou os profetas de Baal. Vamos, clama mais alto aí, fala mais. Mas Jesus era misericordioso, bondoso, só falou: vocês não sabem quem que vocês são, nem que espírito que vocês são, porque no dia anterior, levaram um menino endemoniado lá, o menino tinha um problema de epilepsia, ele se atirava no chão, no fogo, na água, e levou lá, eles não conseguiram expulsar o demônio do menino, gente. Demôniozinho lá. Aí no outro dia o cara queria fazer descer fogo do céu, igual Elias, nem era igual Elias, porque o Elias só desceu sobre o altar e queimou a lenha, o animal, a pedra, não sei o que. Não, eles queriam uma aldeia inteira, já destruiu logo. Essa era a galera de Jesus, mas Jesus mantinha relacionamento com esse pessoal. Jesus desfrutava desse relacionamento, e ele chama essas pessoas para andar com ele. Mas nesse trabalho de restaurar a comunhão com Deus, chega um momento, que nós lemos aqui, que Jesus chama os seus discípulos e diz: gente, agora eu vou ficar sozinho. Eu tenho que ficar sozinho. Vocês serão espalhados, vocês vão para cada um para a sua casa. E isso era uma palavra profética e ao mesmo tempo era uma ordem. Jesus não precisava deles juntos. Ele falou: vocês vão ficar vão para a sua casa, vão me deixar sozinho, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai vai ficar comigo. Eu sei que vocês são espertos e já entenderam que há aqui uma inversão de Gênesis. Porque em Gênesis, o homem tinha relacionamento com Deus, e Deus diz: não é bom ficar sozinho, vou arrumar alguém. Aqui Jesus está dizendo assim: olha, não é bom vocês ficarem comigo, vão para casa, e eu vou ficar só com o Pai. Porque Jesus estava fazendo o quê? Ele estava mudando a história. Jesus estava invertendo a história. Jesus estava trabalhando para uma nova formatação da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E para que isso acontecesse, era como se Jesus estivesse zerando tudo. Eu preciso zerar o negócio aqui. E para isso eu preciso ficar sozinho, só eu e o Pai. Pode ir para casa. 2 deles foram teimosos. Um deles, o João. Aí ele precisou usar a influência que ele tinha com o pessoal do sumo sacerdote, Anás e do Caifás, que era uma galera que Jesus não ia com a cara deles. Ou melhor, eles não iam com a cara de Jesus, era daquela turminha que criticava Jesus e que estava planejando o assassinato de Jesus, a morte de Jesus. E aí o João tinha um conhecido lá, aí ele chegou: escuta, você não quebra a minha aí e tal,
em troca da nossa velha amizade, deixa eu entrar aí para assistir o julgamento. E o outro foi o Pedro, que para honrar com a palavra dele que falou, eu não vou te abandonar, e Jesus falou, vai Pedro, vai me abandonar, eu estou liberando você para me abandonar. Jesus, não vou te abandonar, pode acontecer o que for, não vou te deixar. Jesus, deixa Pedro. Ó, antes que o galo canta, 3 vezes vai me negar. Não, vou contigo até a prisão e a morte. E ele tentou. Ele foi lá, ficou por perto, mas não era para ele ficar ali, era para ele ir embora. Se ele tivesse ido embora, a história da negação de Pedro não estaria aqui. Ele não tinha que pagar esse mico. Até hoje, 2000 anos depois, ele está falando que o Pedro negou Jesus. Jesus tinha que ficar sozinho. Ele estava reescrevendo a história do relacionamento do homem com Deus. Ele falou assim, vocês vão todos para casa, vão me deixar sozinho, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai vai estar comigo. Aí é bom eu estar com o Pai, novamente. Eles não entenderam isso, mas foi assim que aconteceu. Jesus então, queridos, faz a obra da cruz, Jesus dá a sua vida ali na cruz, mas antes disso, ele vai fazer uma oração. Depois de todas essas coisas, Jesus faz uma oração. E é interessante que a Bíblia fala alguns momentos que Jesus orou. Fala logo no começo do ministério dele, no Evangelho de Marcos, estava tendo muitos milagres, e aí Jesus levantou de madrugada e foi ao monte e ali orava. Mas a Bíblia não fala o que ele orava. Quando ele mandou os discípulos atravessar o mar e que veio a tempestade, fala que ele subiu ao monte e ele orava, mas não fala o que ele orava. Quando ele esteve no Getsêmani, ele orava, e a única informação que a gente tem é que ele dizia assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas agora, nesse momento, há um registro da oração de Jesus. E João, esse que tinha o grau de comunhão, o nível de comunhão mais próximo de Jesus, registra uma oração de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que é isso. Ó, veja bem. Jesus chegava trazia as pessoas enfermas para ele, e ele não orava pelos enfermos. Ele só dizia uma palavra e curava as pessoas. O cara era cego, chegava para ele, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele falava, o que você quer? Quero ver. Então vê. Maravilha. Aí chegava o outro cego de nascença, qual que é o problema aí, Senhor, eu quero enxergar. Ele cuspiu no chão, fez um lodozinho santo, passou no olho do cara, vai lá, lava no tanque de Siloé, o rapaz foi lá e voltou vendo. Jesus não orou. Trazia os paralíticos, ele curava, anda. O cara estava lá, 27 anos, na beira do tanque, não tem ninguém que me joga. Ele falou, você quer ficação? Não tem ninguém. Não, estou perguntando isso. Perguntando, você quer ficação? Quero. Então pega sua cama e vai para casa. Jesus não vai orar, não. Pastor, teve uma oração. Quando Lázaro morreu. Na verdade, quando Lázaro morreu, ele só fez uma ação de graças. Ele não orou pelo Lázaro morto. Ele chegou lá, mandou tirar a pedra, o pessoal tirou a pedra e falou, graças te dou, Senhor Deus, porque sempre me ouves. E eu não estou falando isso por minha causa, mas é por causa desse pessoal aqui. Aí ele acabou. Não vai orar para o Lázaro? Ô Lázaro, cá, sai daí, para fora. Aí o Lázaro saiu. Está amarrado lá, a múmia, assim. Desamarra ele. Eu tenho umas coisas assim, gente, que vocês sabem que eu sou de ficar imaginando as coisas. Imagina você, tem um cara que você conhece, o cara está morto há 4 dias. Hoje ele só não amarra mais como fazia, aquelas faixas tudo, mas botou um terno no cara lá. Não precisa nem de 4 dias, vai. Ele morreu um dia, no outro dia de manhã vai ser o enterro, e aí vai alguém lá e fala assim, ei, levanta, acaba levanta do caixão. Já tem uma turminha que já sai, por via das dúvidas. Aí, aquela pessoa que mandou ele levantar, fala assim, ei pessoal, tira esse terno horroroso dele. Como é que é? Tira esse terno dele aí, dá uma camiseta para ele aí.
Deixa ele tirar ele mesmo. Eu não sei, ainda estou com umas coisas assim. Foi o que aconteceu ali com Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir. Quem será? Deve ter sido as irmãs dele que foi lá tirar a faixa dele. Eu não sei se eu tiraria, eu acho que não tirava, não. Você tirava? Você tinha coragem? Não tinha nada, irmão. Os irmãos diáconos, tira a faixa dele lá. Os diáconos, vou dar essa honra aos nossos pastores. Pastor Pedro, vai tirar a faixa dele. Não, Dilson. A verdade é que o Lázaro ia ficar algum tempo lá enfaixado. Bom, queridos, mas Jesus está Mas aqui, irmãos, nós vemos uma oração de Jesus em detalhes registrada. E no meio desta oração, Jesus ora por si mesmo, pedindo, Pai, chegou o momento que o Senhor vai devolver a glória. A mesma glória que a gente tinha antes dessa confusão toda de criação do mundo. Antes da gente precisar cuidar dessa humanidade aqui. Era só a gente. Glorifica com a mesma glória que a gente tinha antes. Ele ora por isso, e aí ele diz assim, agora eu quero orar por essas pessoas que tu me destes. Ele orou pelos 12, que agora já tinha perdido, um já tinha ido embora, ele falou, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que lá foi embora mesmo, mas eu estou orando por eles. E aí ele está desenvolvendo a oração, aí ele fala assim, Pai Santo, eu não oro somente por eles, mas eu vou orar por todos aqueles que iam crer em mim, através da palavra desses aqui. E sabe quem são esses que creram em Jesus através da palavra deles? Você sabe quem são eles? Quem que é? Diz assim, eu. Você que já creu, queridos, Jesus estava orando pela gente. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. Jesus naquele dia, antes da sua morte, ele estava orando por nós. Glória a Deus. Ei, talvez algum pastor já orou por você, algum missionário já orou por você, ungiu você, mas agora pensa aqui, o Deus Filho estava orando por você. Que coisa linda. Agora, um detalhe importante nessa oração, é que ele não orou para a gente ser próspero. Não orou. Pai, eu oro para que todos os meus filhos tenham casa própria. Não pediu isso. Pediu? Mas a gente pede, não tem problema nenhum pedir isso. Pai, que todos eles tenham um carro de boi lindo. Naquele tempo era carro de boi, não tinha ainda o carro. Não orou por isso. Ele não orou pela nossa saúde. Sabe o que ele orou? Para que nós nos amássemos. E para que a gente fosse um só. Para que nós vivêssemos em unidade. Para que a gente tivesse uma comunhão perfeita com Ele e com os nossos irmãos. Esse é o teor da oração de Jesus. A última oração, aquela oração que Ele orou por nós, Ele pediu, Pai, guarda-os em Teu nome. Pai, que assim como o Senhor me amou, e assim como eu amo o Senhor, que eles também possam amar uns aos outros. Pai, que assim como nós somos um, que eles sejam um. Eu em ti, tu em mim, e eles em nós. Jesus ora por isso, queridos. Esse é o teor da oração de Jesus. E Jesus ora intensamente, ele repete algumas vezes, de uma forma diferente, mas ele vai repetindo essas palavras, ele vai falando sobre isso. Mas Jesus, ele não somente orou por essa unidade. Jesus, ele trabalhou por essa unidade. E a primeira coisa que ele fez foi desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Jesus tomou a iniciativa de restaurar a nossa comunhão com o Pai. Porque todos, e eu digo todos, os problemas que nós temos com relação à comunhão é porque a nossa comunhão com o Pai está afetada.
Essa dramatização, essa pequena peça que os jovens fizeram aqui, e que até alguém comentou assim, não vai ter nenhuma com final feliz, mas o objetivo da peça é fazer você refletir realmente, é você pensar se não é assim que nós estamos fazendo. A menina aqui na peça está dizendo, Senhor, mas Senhor, o Senhor tem que ter Senhor, Senhor. Aí, como é que termina? Por que você me fala Senhor, se você nem faz o que eu peço? Você está me chamando de Senhor, mas nem me obedece. E isso é uma reflexão para a gente. Nós estamos dizendo Senhor, e Senhor é aquele que manda na gente, mas não estamos fazendo o que Ele está pedindo. Nós estamos fazendo aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Por isso Jesus, Ele trabalha para que essa comunhão com o Pai seja restaurada. Então, quando você não perdoa alguém, é porque a sua comunhão com Deus não está bem. Quando você nutre um sentimento de ira contra alguém, é porque a sua comunhão com o Pai não está legal. A sua comunhão com Deus não está boa. Porque quando Ele absolutamente é Senhor na sua vida, quando Ele é o teu Pai verdadeiramente, você tem prazer em obedecer o que Ele diz. Você tem prazer de fazer a vontade dEle. Então tudo começa com a restauração da nossa comunhão com Deus. E aí Jesus traz uma nova dimensão dessa relação com Deus. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo está ensinando isso para a gente, queridos, que lá na cruz, Deus, o próprio Deus, estava trabalhando em Cristo Jesus. Por isso, vocês vão para casa e eu vou ficar sozinho. Mas não vou ficar sozinho, porque o Pai vai estar comigo. Porque Ele estava trabalhando essa reconciliação. Deus, em Jesus, estava reconciliando as pessoas consigo mesmo. E aí faz que Ele deu um trabalho para a gente. Ele deu um serviço para a gente. Ele deu um ministério para a gente, chamado de Ministério da Reconciliação. Um trabalho que Ele colocou nas nossas mãos, que é de reconciliar, reconectar as pessoas com Deus. Porque sem essa reconciliação do homem com Deus, sem esse relacionamento do homem com Deus, não haverá o perfeito relacionamento entre nós. Mas quando esse relacionamento com Deus está abençoado, o relacionamento semelhante vai ser abençoado. Lembra que João escreveu? Se andares na luz, como Ele na luz está. Isso é, nós estamos andando na mesma luz, no mesmo caminho, nos mesmos aspectos do que Deus está. Eu estou no mesmo ambiente que Deus está. Ei, gente, presta atenção aqui, por favor. Se você entender isso, talvez você não precise entender mais nada que eu estou falando aqui hoje. O que Jesus fez? Ele transferiu a gente de ambiente. Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Estava brigado com Deus. Mas a Bíblia fala que em Jesus, Ele nos transportou das trevas, escuridão, para o reino do Filho do seu amor. Ei, a gente estava num ambiente terrível aqui, meio de trevas, ódio, mágoa, ira, violência. Aqui agora é assim, eu dou de volta, pegada, matando o irmão, ofendendo, egoísmo. Aí Deus em Cristo Jesus
transportou a gente, pegou a gente desse ambiente de trevas e nos transferiu para um novo ambiente. Que ambiente é esse? O reino, e aí do Filho do seu amor. Aí João falou assim, se você estiver nesse reino, isto é, se você estiver na luz, porque você foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de luz. Então, se você andar na luz, como ele na luz está, você vai ter comunhão uns com os outros. Pronto. Não precisa fazer churrasco da unidade. Você pode até fazer, para comemorar a unidade, não para criar a unidade. Você não precisa fazer chá para ter comunhão. Você pode fazer o chá porque tem comunhão. Não precisa fazer vigília da comunhão. Porque você só entendeu que você foi transportado de reino. Você mudou de ambiente. Você está na luz como ele na luz está? Beleza. Você tem comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque nesse reino do Filho do seu amor, nós ainda pecamos. Mas como nós temos comunhão, o sangue de Jesus perdoa a gente. E se não tiver comunhão, pastor? Jesus não te perdoa. Não tem pecado que Jesus não perdoa. Tem. Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando Jesus acabou de falar isso, ele deu uma explicação só de um versículo. Ele não explicou o negócio do pão nosso de cada dia. Ele não explicou, não nos induz à tentação, mas livre do mal. Ele não explicou nada disso, só explicou um versículo, esse do perdão. Ele falou assim, porque se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Pronto. Jesus não te perdoa se você não perdoa também. Mas aí também... Ué. Volto a dizer. A pessoa diz assim, mas eu não estou sentindo. Mas perdão não é para sentir. É para perdoar. Mas não é fácil. E quem falou que era fácil? Quem disser que é fácil perdoar é porque nunca realmente sofreu uma ofensa. O irmão falou mal de mim, mas eu já perdoei. Ele falou uma bobeira de você, cara. Pensa naqueles caras que foram assaltar o carro, e a mãe no desespero tentou tirar a criança da cadeirinha, e ele arrancou com o carro e a criança foi sendo arrastada 8, 9 quarteirões. E a criança morreu. E aquele cara chega para você e diz, me perdoa. Ou ele nem chega para você e diz, me perdoa. Ele está lá na cadeia. Aí Deus fala para você assim, perdoa ele. Senhor, mas você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Quem fala que é fácil perdoar, é porque nunca realmente foi ofendido de verdade. Dói perdoar, gente. É triste perdoar. Perdoar é dificílimo. Por isso que Jesus não falou sobre sentir e perdoar. Quando você sentir e perdoar, não, ele mandou logo, perdoa. É mandamento, obedece e acabou. Porque não é fácil. Eita! Bom, Jesus então vem reconciliar-nos. E ele vem mudar esse relacionamento nosso com Deus, e ele dá uma nova dimensão desse relacionamento. Eles tinham, o povo no tempo de Jesus, principalmente o povo judeu, eles tinham 4 visões sobre relacionamento com Deus. Primeira visão deles, que para se relacionar com Deus, tinha um dia certo. Era só sábado. No sábado, eles iam buscar a lei de Deus, eles iam ver o que Deus tinha para falar com eles iam adorar, era o sábado. O segundo pensamento que eles tinham sobre o relacionamento com Deus, era sobre intermediários. Que teria que ter algumas pessoas que intermediassem esse relacionamento. Era uma classe de homens chamados sacerdotes,
E esses sacerdotes então tinham que fazer todo o trabalho, e o trabalho deles era só ir lá e ficar esperando esses sacerdotes estender as mãos e abençoá-los. Terceiro, eles tinham uma visão sobre o relacionamento com Deus, que é através de um sistema ritualístico, através de um ritual. Seja de levar cordeirinho, levar flor de farinha, uma coiseira toda que eles tinham que levar lá, e entregar para o sacerdote, e oferecer, e fazer, cumprir aqueles rituais todos, e aí Deus aceitaria eles ou não. Em quarto, eles tinham um pensamento sobre o relacionamento com Deus, que esse relacionamento tinha um lugar certo, que era um santuário ou um templo, só lá que eles podiam se relacionar com Deus. E eles muitas vezes brigavam por causa disso. Tinha uma galerinha do partido dos samaritanos, que eles achavam que podia fazer isso no monte, chamado Monte Gerizim. Tinha até uma mulher que Jesus encontrou com ela num poço. A mulher era assim, vamos dizer, não era muito gente boa. Ela já tinha passado por 5 maridos, 5 caras, estava com um cesto que não era o dela, tá? Portanto, e ela conversando com Jesus, e ao invés dela colocar a condição dela diante de Jesus, ela fala para Jesus assim, onde que tem que adorar? Onde que é o certo? Vocês judeus falam que é no templo. Nós, samaritanos, acham que lugar de adorar mesmo é no monte. Lá no monte que Abraão falou. Jesus, mais uma vez, aqui era Jesus, né, irmão? Ô, mulher, você está preocupado com isso? Olha a vida que você está levando, trem. Você está falando de adoração para mim. Vamos mudar essa conversa. Mas mesmo assim, Jesus dá uma explicação lá para ela, ó, mulher, já chegou, vai chegar um tempo, aliás, já chegou a hora disso acontecer. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é monte, templo, eles vão adorar em todo lugar. Está entendendo? Mas eles tinham esse pensamento sobre esse lugar. Jesus então vai dar uma nova dimensão disso. Primeiro, ele quebra a barreira do sábado. Existia lá na lei deles 45 coisas que eles não podiam fazer no sábado, gente. Não podia bater a massa, não podia fazer um risco, não podia costurar um pano, tinha um monte de coisa. E eles que inventaram, Deus não falou nada sobre isso. Eles não podiam fazer algumas caminhadas, e eles tinham uma coisa com esse negócio do sábado, aí Jesus fala assim, escuta, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Primeira coisa. E esse negócio de descansar no sábado, esquece, vocês vão descansar agora em mim. Eu sou o descanso. O escritor de Hebreus falou assim, ó, gente, vocês acham que o descanso é o sábado, ou o descanso que Josué deu? Não. Aquele descanso não serviu para nada. O nosso verdadeiro descanso é Jesus. Ele é o nosso sábado. E não tem mais esse negócio de dia de adoração. Os apóstolos de Jesus entenderam tanto isso, que falavam que eles estavam todos os dias, na oração, na comunhão e no partir do pão. Todos os dias, segunda-feira, fazer culto, vamos, adorar, vamos, adora. Hoje terça-feira, culto da vitória, vamos fazer o culto da vitória? Vamos fazer o culto da vitória. Quarta-feira fazia o tarde da bênção. Quinta-feira, manhã do milagre. Sexta-feira, eles faziam o sexta profética. Sábado do aleluia, não sei se dá certo sábado do aleluia, mas sábado do culto dos jovens fortes. E domingo, fazia culto todo dia, não tinha mais esse negócio de dia. Jesus quebrou essa dimensão. Jesus quebrou a dimensão da questão do intermediário, de alguém que intermediava. Ele falou, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, agora eu vou intermediar vocês. E tem mais, Pedro escreveu sobre isso, que ele nos fez, a nós, uma classe de sacerdotes. Ele escreveu que nós fomos feitos sacerdotes de Deus. Ei, eu e você, nós somos sacerdotes. A gente criou algumas coisas, irmãos. O povo, às vezes é o povo que serve a Deus, vai criando uns negócios. Por exemplo, criaram uma história assim, ó, o homem é o sacerdote do lar. Aonde?
Onde está escrito isso na Bíblia? Aí a irmã está lá em casa, meu marido bebe pinga, fuma cigarro, de vez em quando puxa um baseado, não paga ninguém, mas ele é o sacerdote na minha casa. Quem que falou isso? Quem que é sacerdote na sua casa? Você, meu filho. Está o pai e a mãe lá? Os dois são. O filho? É também. O moleque aceitou Jesus, os pais não querem saber de Jesus, os outros irmãos dele, só ele é crente lá, só ele serve a Deus lá. Quem é o sacerdote lá? É ele, meu. É ele que ora pela família, é ele que coloca diante de Deus a família. Você é sacerdote, meu filho. Deus nos fez sacerdotes, Jesus quebrou esse negócio. Vocês não vão precisar mais de ninguém para se relacionar com o Pai. Você busca esse relacionamento. Ele na cruz, ele quebrou o ritual, ele abriu o caminho. Você pode chegar para o Pai a hora que você quiser. Pode chegar para ele de madrugada, de manhã. Quebrou. Ele quebrou a questão ritualística, porque ele mesmo é o nosso sacrifício perfeito. E através de Jesus você pode chegar ao Pai. Ele quebrou a questão e a barreira do lugar. É em qualquer lugar. Você pode ter relacionamento com Deus dirigindo o seu carro, lavando roupa na sua casa. Você pode ter relacionamento com Deus lá trabalhando na oficina mecânica, fazendo pão na padaria. Você pode se relacionar com Deus aonde você quiser, querido. Você tem livre acesso ao Pai, na sua casa, no seu quarto, qualquer lugar. O pessoal começou a fazer uma discussão sobre lugar de orar, e não sei o quê, gente que ia para a praça, gente que ia para o monte. Jesus falou assim, você quer ter um momento de comunhão íntima com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pronto, você pode orar no seu quarto. Onde mais eu posso? Na casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Todo tempo ela vai ser chamada. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Jesus quebrou esse nível de pensamento que as pessoas tinham, ele reconfigurou esse relacionamento e agora nós temos um livre acesso a Deus. E eu termino e faço essa conclusão aqui com os irmãos, porque Jesus, ele mostrou um novo tipo de relacionamento que nós tínhamos com Deus. Agora ele pega a gente, porque ele trouxe um novo tipo de relacionamento para a gente também desenvolver entre nós. E eu chamo esse novo tipo de relacionamento, essa nova dimensão do relacionamento como 3 graus de amor. Existia o primeiro grau do amor, que Jesus confirmou sobre ele. Mas esse primeiro grau de amor era lá da antiga aliança. Ele resumiu toda a lei, tudo aquilo que existia em 2 mandamentos principais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E aí ele colocou, tem um segundo, que é semelhante a esse. Ele colocou o relacionamento nosso com Deus, semelhante ao nosso relacionamento entre irmãos. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente olha isso e fala assim, complicou. Mas isso é só o primeiro grau. Esse é um relacionamento de amor primário, que qualquer um pode ter. O cara que nem conhece Deus pode ter esse tipo de relacionamento, pode ter esse tipo de amor. O marido pode ter com a esposa, o pai com o filho com o pai, pode desenvolver esse tipo de relacionamento. Um amigo chegado, uma pessoa que você gosta, parente seu, não tem problema. Amar o próximo como a si mesmo, você tem 2 camisas, o seu irmão não tem nenhuma, você dá uma camisa para ele, fica com uma e ele com a outra. O seu irmão está com fome, você tem um pão, você parte o pão e fica com a metade do pão e dá a outra metade do pão para ele. Mas aí, Jesus chamou os discípulos e falou, vem cá, chamou os 12, um grupo mais íntimo. Vou dar um novo mandamento para vocês. O pessoal correu, pegou tablet, pegou computador, alguns que tinham texto no celular, pegaram, não tinha isso, né?
Mas eles pegaram alguma coisa para escrever, porque eles registraram isso. Anota aí, um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aí eles, não tem esse já? Já tem, que vos ameis uns aos outros. Mas aí Jesus falou assim, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você escreveu? Escrevi, mas não devia ter escrito. Complicou. Porque amar o próximo como a si mesmo ainda era difícil, mas... Agora, como ele nos amou? E aí ele dá a explicação. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Aí o João, esse, que ficava lá grudadinho nele, na primeira carta dele, no capítulo 3:16, ele falou, conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabe o que quer dizer esse segundo grau de amor, de relacionamento? Eu tenho um pão, o meu irmão não tem nenhum, eu dou o pão para ele e fico com fome. Ai! É um amor a ponto de dar a vida. Esse é o amor que Jesus pediu para a sua igreja, para que a sua igreja desenvolvesse. Mas poderia ser que alguém falasse assim, beleza, Jesus, acho que eu consigo isso. Falei, então eu vou dificultar um pouco mais. Porque Deus quer dar sempre um padrão que nós olhamos e falamos, é impossível. Para que a gente nunca diga, eu já cheguei lá. Paulo olhou para tudo isso e falou assim, eu não alcancei o alvo. Eu faço o seguinte, eu esqueço que eu já errei, as coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para o alvo. Para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até eu conseguir chegar à varonidade perfeita, ao grau de homem perfeito. Aí eu te pergunto, quem que chega a esse nível? Ninguém, mas esse é o alvo. Você pode dizer, pastor, você está querendo dizer assim que a gente tem que buscar ser perfeito? Isso. Mas isso é impossível, isso, mas é o alvo. É o que nós temos que buscar. Eu não acredito, não acredita? Olha o que Deus falou para Abraão. Ô Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito? Não foi nada, irmão, mentiu, falou que a mulher dele não era mulher dele, era a irmã dele. Deus falou para ele não ir, ele foi. Aí o Senhor chega para Moisés e falou assim, sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Aí depois ele acrescenta, sede santo, assim como eu sou santo. Dá para ser santo igual a Deus? Não. Mas ele é o alvo. E aí Jesus deu o terceiro grau do amor, do relacionamento que nós temos que ter. Ele falou, Pai, na sua oração, ele orou, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Gente, espera aí. Você sabe o que é Pai e Filho, Espírito Santo, chamaram de Trindade? É uma coisa tão complicada até da gente entender, que fizeram até a igreja diferente hoje, porque a pessoa não entende o que é isso. É uma unidade tão grande que é hora que você não sabe o que é o Pai e o que é o Filho. Às vezes o irmão vai orar e ele começa, Jesus, meu Senhor, tem misericórdia. Aí, não, irmão, para. Você tem que orar para o Pai em nome de Jesus. Não, você pode orar para Jesus também. Jesus falou, vocês podem pedir para mim que eu vou fazer. Eles são tão perfeitos, tão igualzinhos que você não sabe o que está atuando. Os escritores da Bíblia inspirado sobre a ressurreição de Jesus, um falou assim, Jesus ressuscitou a si mesmo. Aí o outro falou assim, Deus ressuscitou a Jesus. Aí o outro escreveu, o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Quem que ressuscitou Jesus? Eles são um só, meu filho. Eles são perfeitos em unidade. E aí a oração de Jesus é que assim como eles são um,
que a gente seja um. E aí, meu irmão, pode ralar. Porque qualquer padrão de comunhão que você diga, tá bom assim, pastor, não vamos forçar mais, não tá bom, porque não chegou no padrão de unidade que existe entre o Pai e o Filho. O padrão de unidade deles era tão glorioso, que Jesus chegou num lugar que tinha um monte de gente doente, na beira daquele tanque lá, um monte de gente, pessoal tudo lá. Parecia o hospital, quando está aqueles problemas de crise, que está todo mundo lá, os corredores. Aí Jesus chegou no meio deles, começou a olhar, e ele foi numa pessoa, só no paralítico, e curou ele. Aí o pessoal, mas como é que é esse negócio? O senhor curou, até hoje era dia de sábado, não podia, não sei o quê. Aí Jesus falou assim, o filho não faz nada, que ele já não viu o pai fazer. Ele está dizendo assim, eu cheguei aqui, e eu vi que o pai já tinha curado aquele homem. Eu só mandei ele pegar a cama e ir embora. Porque a unidade deles é tão perfeita, queridos, que não tinha distinção. Ei, Ele quer que nós tenhamos esse nível de comunhão. Ele orou por esse nível de comunhão entre a gente. Ele orou, e Ele falou assim, quando vocês buscarem isso, Ele falou, Pai, quando eles fizerem isso, o mundo, as pessoas que não te conhecem, vão ficar sabendo que Tu me enviastes, Pai. Ei, gente, Jesus estava falando assim, o mundo vai saber que eles são meus discípulos, se eles tiverem uma bibliona, bonita, capa preta, dourada, e eles vão botar aqui, ó, no peito, e vão andar pela rua, eles vão pôr uma roupa específica, diferente dos outros, a galera vai olhar para eles e falar assim, lá vai um discípulo de Jesus, ó a Bíblia, ó a roupa que ele está usando, aí o mundo vai saber que Tu me enviaste. Foi isso? Ah, Pai, o mundo vai saber que Tu me enviaste quando eles cantarem maravilhosamente bem, quando eles tiverem um coral, uma banda, um grupo de mulheres, quando eles tiverem um negócio bonito assim, que canta, que arrepia a gente, que tal, aí o mundo vai saber que Tu me enviaste. Foi isso? Pai, o mundo vai saber que Tu me enviaste quando eles tiverem pregadores. Mas pregador não é pregador. Pregador bom, aquele pregador que fala assim, tal, e o povo, uau, e vibra, e levanta a mão, e vai encher ginásios, aí o mundo vai saber que Tu me enviaste. Foi isso? Pai, o mundo vai saber que Tu me enviaste quando eles forem um só. Quando eles caminharem em unidade. E é por isso que eu estou orando por eles, Pai. Aliás, Pai, é por isso que eu me santifico a Ti, por isso. Jesus estava dizendo assim, é por isso que eu estou me entregando na cruz, Pai. Ei, queridos, Jesus falou assim, eu vou morrer naquela cruz, Pai, porque é isso que eu estou vendo, que eu quero que aconteça, que eles sejam um. Me santifico ali, eu me consagro, eu me entrego como oferta a Ti, Pai. Eu vou aceitar a cruz, eu vou me submeter à cruz, eu sendo Deus, eu vou à parte mais baixa, eu vou me submeter à morte de cruz, eu vou ser considerado maldição, eu vou ser considerado tudo isso, Pai, porque eu quero que eles sejam um. E aí quando eles forem um, o mundo vai olhar, ele pode não entender o que o pregador pregou, eles podem não ter a dimensão da música que foi cantada, Pai, eles podem não saber o que é o livro que eles leem, podem não entender esse lance de roupa, mas Pai, eles vão entender que Tu me enviaste, porque eles são um, aleluia, porque eles estão unidos, Pai, porque eles ajudam aos outros, porque eles se preocupam com os outros, eles não fazem mais críticas, eles não acusam mais o irmão, eles atendem o irmão, eles recebem o irmão como seu irmão, aleluia, aí o mundo vai saber que Tu me enviaste. Ei, queridos, e quando as pessoas virem isso na gente, eles vão desejar o que nós temos. Graças a Deus. Temos certeza que você foi abençoado com a palavra, a mensagem pregada nesta noite. Que Deus
Jesus restaurou a nossa comunhão com Deus. Eu quero orar pela tua vida. Continue debaixo da bênção de Deus. Tente, se você está distanciado, restaurar essa comunhão, adquirir essa bênção que Jesus já conquistou por nós. Maravilhoso Deus e Pai, nós abençoamos agora a vida, Senhor, de cada um que assistiu o programa, a sua família, com a tua bênção, Senhor, e que essas vidas sejam alcançadas com o teu milagre, salvação nos lares, libertação, a cura, a restauração da comunhão, Senhor. Aquele que por motivo de fraqueza, aquele que está impedido de chegar à tua presença, aquele que está impedido de chegar na tua casa, mas foi tocado por esta palavra, que o Senhor venha restaurar esta vida, que o Senhor venha restaurar esta família, que o Senhor venha restaurar esta comunhão, meu Deus, com o teu filho, com a tua filha que assistiu essa programação. Pai querido, que eles tenham uma noite abençoada, um dia próspero, Senhor, na tua santa presença. É o que nós oramos agora, Pai, no nome de Jesus, crendo no teu milagre para todo sempre. Amém. Até o próximo programa. Deus te abençoe em nome de Jesus.